Salve, salve, clãzinho, como é que estão? Bem, desculpa aí. Isso aqui não é uma taça de vinho, tá? Isso aqui é um copo. Copo. Tá. Esse negócio aí da entrada da live se chama combo férico, é muito eficiente quando ele é feito num dia de chuva, com uma lareira e uma musiquinha, bah, e um vinhozinho, só tá com a guria do lado e pronto, acabou o troço. Sabe? Matou ali. Melhores músicas são daí do Sinatra, tá? Mas vamos direto ao tema da live de hoje, que é o ativismo inútil e o pragmatismo libertário, digamos assim. Bem, deixa eu só abrir aqui de forma que eu consiga ler o chat. Aqui. Isso vem pra cá. Tá, agora eu consigo ler o chat. Larissa gosta da ideia. Verdade, my dude. Tá, só faça um teste aí, por favor, mandem mensagem, eu quero ver quanto tempo tá durando o negócio aqui na live. Você tem que fazer esses ajustes. O Shortbox, ele parece estar um pouco pra baixo. Ah, já descobri o problema. Obrigado, Clezinho, pelo teste. Tá. Tudo certo, vamos a essa região. Mais um aí, ó. Tá vendo? Ah, desse lado aqui, tem o invite do Fraternidade Hopiana. Quem quiser participar. Agora tá alinhado. Perfeito, agora o toque parou. Sim, essa dica que o Vinicius Botti recebeu é forte. Tá. Então, 13 minutos e meio, basicamente. Vamos começar o assunto. O assunto é o ativismo inútil e o pragmatismo libertário. Para quem já leu a coluna que eu fiz no a Gazeta Libertária, deixa eu ver aqui. Calma aí, Clezinho, que eu tenho que mexer nesse tema de fundo aqui, que ele tá um pouco estranho. Para quem já leu minha coluna na Gazeta Libertária, cara, vocês já devem ter notado que eu teci de críticas, digamos assim, a essas ideias que, tipo, nós temos que fazer protesto contra o Estado, como eu usei como exemplo o aumento do STF. Outro exemplo que agora a gente tem hoje em dia é o negócio dos médicos cubanos, né? Então, o que acontece? O que se trata desse tipo de ativismo inútil, né? Essa live não vai ser muito longa, que eu quero ver uma outra live hoje do canal So to Speak, mas se trata da seguinte coisa: quando tu tem o ativismo inútil, tu tá simplesmente fazendo uma pauta que não leva a nada, o libertarianismo, e algumas vezes ela é pior, ela se torna uma corrupção das tuas próprias ideias, ela distorce a mensagem que tu quer passar. Um exemplo disso daí, eu não vou ficar olhando para essa tela aqui, eu tenho duas telas, tá? Eu vou ficar olhando para essa porque se eu olhar para essa eu vejo o chat e me distrai. Um exemplo disso daí é a pauta do aumento do STF. Tipo, o STF vai aumentar o salário, então a gente tem que protestar contra, a gente tem que pegar cartaz e lá na frente de qualquer prédio público e ficar pastando lá na frente. Só deixa eu fechar aqui que tem um carro de som passando perto. E ficar pastando o desgraça de carro de som. Pronto. E sem tirar os fones, olha só. Bem, vamos voltar para o início. Vamos cortar essa parte da live. 15 minutos então é pra valer. Tá, sobre o ativismo inútil, o que é o pragmatarianismo? É quando tu pega e começa a fazer aqueles tipos de pauta que não somam em nada no libertarianismo. Ela é simplesmente uma pauta que ela não soma ou ela é contraproducente e simplesmente ela distorce a mensagem, tá? Isso aí ficou claro. O que é da parte que vocês têm que saber? Vocês pegam e leem lá a coluna que eu fiz no Gazeta Libertária. Vocês vão saber o que eu teci de críticas quanto isso, e eu usei como exemplo o aumento do STF. Porque o aumento do STF
é uma pauta assim que não ajuda o libertarianismo. Porque primeiro, tu pegar e ficar pastando na frente de um prédio público lá, mugindo, dizendo, eu não quero que tenha um aumento do STF e não sei o que, não sei o que, não vai trazer nada para o libertarianismo. Ah, mas isso vai cortar um gasto do Estado de 6 bilhão, entende? Vai cortar gasto. Cortar gasto é muito bom. Bem, primeiro, o pessoal que está fazendo isso para corte de gasto não entende o problema que é o governo não vai deixar de gastar esses 6 bilhões. Ele vai gastar com outra coisa. A tua pauta não é somos contra o gasto e esse dinheiro nunca será gastado, como o Estado estava gastando assim. Daí, pá, tu fez o protesto, ele nunca mais vai passar daqui, ó. Ele ficou tábua rasa, não consegue gastar mais que isso. Ele vai achar outra coisa para gastar. Essa pauta que o pessoal faz é o seguinte: nós queremos que o Estado não gaste com X. E essa pauta em nada ajuda o libertarianismo, por causa que é o seguinte, em vez dela dizer, ó, não deveria existir um sistema de justiça coercitivo centralizado monopolístico, não deveria ter esse tipo de coisa que o Estado julga a si próprio pelos crimes que ele comete contra as outras pessoas, a separação dos poderes é uma coisa inútil e retardada, entende? Não existe dentro do Estado, faz tudo parte do Estado, não tá nada separado, né? Tu simplesmente pegou e colocou em duas salinhas separadas, mas o pessoal ainda vai fazer conchavo, ainda vai se aparelhar, um aponta o outro, vai dar merda de qualquer forma. Mas não. Tem estúpidos, basicamente essa palavra que melhor define, que simplesmente vai dizer, não, mas a gente tem que lutar contra o aumento. Cara, lutar contra o aumento já é causa perdida pro libertário. Por causa que se tu tem que lutar contra, tu já tá errado. Porque tu não tá demonstrando que não deve ter um STF. Tu tá dizendo que, olha, essa mensagem está passando. Tem um salário ideal para o STF. Então a tentativa de tu pegar e dizer que não, olha aqui, ó, a gente vai resolver isso aqui pro libertarismo, não, tu só tá fazendo uma pauta de reduzir o Estado. E uma pauta de reduzir o Estado, transformar ele mais enxuto, eficiente, não é uma pauta libertária. Tá? Uma pauta libertária, ela é de abolir o Estado, não de reduzir o Estado. Mas Foer é a mesma coisa. Não. Tem uma grande diferença entre diminuir e parar o Estado, em abolir ele. Tá? A diferença é o seguinte, eu dou esse exemplo como se fosse um cara que cruzasse o sinal vermelho, ou melhor, cruzasse aquela sinalização de pare. Tem uma placa de pare, tá indo de carro, e daí, em vez de tu parar, tu reduz, né? E um policial vem e te pega. Aí tu, para dar uma de desperto, fala, olha, eu não parei, mas eu reduzi. Né? Eu digo, bem, nesse momento, o policial ele tem que pegar um cacetete e começar a te dar uma tuna de laço. Daí quando ele dá uma paradinha, vira pra ti e pergunta, tá, tu quer que eu pare ou tu quer que eu reduza? Entende? Isso que é a diferença entre parar e reduzir. O liberal é o cara que quer reduzir. Vai chegar no momento que ele vai dizer, não, não tem que reduzir mais, agora a gente tem que manter o Estado. Entende? E já o libertário tem que ser o cara que tem que querer parar o Estado. Qual que é o problema desse tipo de pauta? Por exemplo, a pauta do aumento do STF, dos mais ou menos médicos cubanos e coisas do gênero. Elas não batem no problema, elas só atacam as folhas do mal, não as raízes do mal. A tentativa de vocês de dizer assim, não, olha só, se a gente tiver menos médicos cubanos vai ter uma saúde pior ou coisa do gênero, é relevante. Simplesmente vocês não estão atacando o problema. O problema é o seguinte, não deve haver um sistema de saúde compulsório, centralizado e estatal. E não adianta tu ter mão de obra escrava cubana que não vai funcionar. Economicamente não tem como funcionar. Entende? Não, mas a gente vai reclamar do quê? Porque agora estão sucateando a saúde, agora estão sucateando o SUS, agora estão não faz sentido essa pauta ser defendida por um libertário. Por um liberal, é fácil. Dentro das inconsistências dos liberais, eles reclamarem esse tipo de coisa faz todo sentido. Entende? Ah, eu quero um Estado enxuto. O libertário não quer Estado. Não tem por que ele querer um Estado enxuto. Deixa as coisas correr. Obviamente, gastar menos é mais interessante. Mas não é uma pauta que a gente tem que pegar e gastar energia militando. Tem outras pautas. Mas daí o ativista inútil, né, o idiota útil, um desses dois, né, ele simplesmente vai te dizer, ah, mas olha só, se tu não está indo contra a pauta X, que é diminuir, impedir o aumento do salário, tu está sendo a favor. Não, isso é uma falsa dicotomia. Porque tu não militar nessa pauta não quer dizer que tu tem que militar para outra. Tu pode não militar. E tu pode escolher outra pauta. Quais são as pautas interessantes para os libertários? O que eu chamo de ativismo útil, né? Ou não seja um idiota.
Simples. Homeschooling, secessão, desobediência civil. Essas pautas são simplesmente ahn, hiperativas, digamos assim, pro libertário. Por causa que tu não precisa defender que o homeschooling seja feito pelo Estado. Tipo, o Estado tem que deixar a gente fazer homeschooling. Não, cara. Se, desde quando tu tem que pedir isso? Desobediência civil, a terceira pauta, só retroativa elas, cara. Homeschooling tem que ser defendido de qualquer forma para um libertário. Porque como que o Estado ele se perpetua? Através dele alterando a forma que as pessoas compreendem o Estado, por isso que ele tem educação pública, gratuita e de qualidade, né? E ele vai lá e simplesmente vai ensinar, não, olha, o Estado protege teus direitos, a anarquia é bagunça, sabe? Ele começa a gerar toda uma estrutura de ideias pela qual a pessoa começa a ter seu frame referencial analítico moldado. Então, para ele, quando ele escuta Estado, ele pensa, é o que me protege, é o que me ajuda, é o que impede que o meu vizinho venha me dê um tiro, sabe? Ou é o que eu posso usar na nova era para assustar os petistas. Ele pensa assim. Ele não pensa o Estado como uma gangue criminosa, entende? Ele até diz, não, se tu defender o Estado como uma gangue criminosa não faz nenhum sentido para um estatista. Qual que é o problema disso? Quer dizer que o estatista ele é filho da puta ou coisa do gênero? Não, ele simplesmente não sabe do que se trata. Ele só está sendo, digamos assim, manipulado pelo... O sistema todo funciona da seguinte forma. Tu pensa que o Estado é bom, tu pensa que o Estado é bom, tu pensa que o Estado é bom. Quando uma pessoa diz que não é, tu pensa, essa pessoa é maluca. Ou ela nunca estudou, entende? É simplesmente um sistema de autorreferência que o Estado cria para impedir. Por que então vocês acham que, por exemplo, quando uma criança é abusada pelos pais, denuncia para o conselho tutelar, fica uns 2, 3 anos e quase nunca dá coisa. O guri fica com 20 anos na cara, sabe? Começa com uns 8, vai lá até os 16, 17 e não dá nada. Porque o Estado não liga para isso. Isso acontecer, tu tem uma pessoa que depois ser um biruta e tudo mais, vai ser o futuro cara a gerar problemas e o Estado dizer, não, eu tenho a solução, olha aqui. Entende? O que ocorre? Quando o Estado pega e vê uma família como o casal Cipriano fazendo homeschooling, por que vocês acham que ele se mobiliza rápido? Por que tu acha que em um mês o casal Cipriano já levou a intimação e já está sendo processado? É porque o Estado ficou eficiente do nada? É porque, sei lá, as coisas começam a dar certo, né, pro Estado? O Estado um dia vai ficar bom e vai pegar todos os criminosos, vamos colocar assim, um cara que estupra crianças, as coisas. Não, é porque o casal Cipriano é a maior ameaça que tem pro Estado que um pai abusando do próprio filho. Então, quando o Estado nota que, opa, tem alguém fazendo uma coisa que pode realmente comprometer minhas atividades no futuro, ele vai se tornar eficiente. Ele vai se tornar eficiente, ele vai agir muito rápido. Vocês podem notar isso daí. Não foi depois de um ano? Não, ele teve o ultimato e daí começou a ter o processo eles receberam a carta em um mês, já está saindo o resultado. Entende? Eles foram denunciados, demorou um ano para ter o negócio, agora que foi há um mês atrás, começou a correr mais rápido o processo. Tá? O pessoal perguntou. Se vocês quiserem, pelo Cipriano, foi depois a live que a gente tinha feito, eu, Bote e PG, foi falando com o Cipriano. Ele foi denunciado, daí teve a intimação depois de um ano. Agora com a intimação, em 6 meses está sendo julgado. Entendeu? Esse que é em 6 meses. Em um mês está sendo julgado. O Estado se moveu rápido. E por quê? Porque o Cipriano está fazendo uma coisa certa. Ele está fazendo ativismo útil. Ele está fazendo aquilo que o Estado não quer que ele faça. Por isso que o Estado está batendo em cima. Tu pegar e ficar pastando na frente ali, mugindo, na frente de um prédio público, não vai dar em nada. Não vai somar em nada. Então, o que vocês ganham com isso? Mais médico cubano. Foda-se. Mas a gente tem que ser contra o aumento do STF. Por quê? Mas olha, vai dar um gasto maior. E daí? Esse dinheiro já foi roubado. Entende? Sejam a favor de pautas que venham a somar alguma coisa pro libertarianismo. Porque vocês, como eu disse, falando assim, tem que ter essa coisa. Uma das coisas que eu acho engraçado, tem 2 erros que acontecem, por exemplo, em questão de educação. Tu tem o Escola Sem Partido. O Rafael já fez um vídeo excelente quanto isso, dizendo que vai ser o maior tiro do pé da história, eu concordo com ele. Mas a segunda ideia, que é o Escola Sem Estado, é uma pauta complacente ao libertarianismo. Tipo, por que tu vai defender escola sem Estado? Por que tu já não defende educação sem Estado? Porque tu tá dizendo, escola sem Estado, privatiza, não sei o que. A maioria dos liberais que defendem isso só querem privatizar as escolas e colocar voucher em cima. Não vai resolver o problema. Agora, se tu pega e faz educação sem Estado, a ideia é que tu tem que desestatizar a educação, tu nem precisa fazer isso aí numa pauta política. Tu pode pegar e fazer isso aí numa pauta moral, que essa que é a verdadeira pauta que o libertário tem que
tem que pegar e ter um foco em cima. Por qual motivo uma pauta moral? Tu desobedece o Estado. Ah, tu tem que colocar o filho na escola. Não. Ah, mas a gente vai te perseguir. Persegue, entende? Faz. O que vocês vão fazer? Sabe, dá uma de Daniel Fraga, ou tu tem tanto suporte comunitário que tu é quase intocável. Porque o Estado, se ele começar a mexer nisso, começa a feder pra ele. Então não é uma pauta que ele vai querer realmente fazer, mas fácil ele algumas vezes ignorar o cara fazendo essa afronta, porque o cara ficou muito maior do que ele consegue lidar. E é isso que a gente quer fazer com o Cipriano, transformar ele, digamos assim, numa coisa tão grande que o Estado não consiga mexer nele, de tão espalhado que tá. E fazer o Estado simplesmente não ter como agir contra, porque toda vez que ele vai mexer em alguém que tá fazendo homeschooling, os libertários caem em cima. E joga essa pauta de novo em voga e faz todo esse alarde, todo esse circo, mas pelo menos é uma coisa que está espalhando, é uma pauta moralmente defensável. Vocês têm que parar de pensar em pauta política, vocês têm que pensar em pauta moral, digamos assim. Então qual que é o ponto? A maioria desses pragmatários, quando tu pega e avisa isso, pragmatário é o libertário pragmatista é aquele cara que não segue princípio, ele só quer fazer ação, né? Eles aí vêm com o que eu chamo do valor trabalho do ativismo. O que funciona o valor trabalho do ativismo? Vamos supor assim, ó, que a gente vai lá num evento, a gente conversa, passa o dia conversando assim, e a gente decide que uma das coisas que a gente tem que fazer é que amanhã a gente vai pensar sobre uma pauta legal para fazer, pela parte da manhã, e na parte da tarde a gente vai agir nessa pauta. Então o que a gente faz? A gente junta, começa a conversar, pá, tinha que fazer essa pauta aqui, tinha que fazer aquela coisa, achamos uma pauta interessante que soma alguma coisa ao libertarianismo, no resto do dia a gente faz ela. Daí tudo bem. O que é o valor trabalho do ativismo? É o cara que simplesmente fala, pá, tu viu, olha ali, ó, vai ter aumento do STF, vamos simplesmente votar contra. Foda-se o que os princípios libertários dizem. O cara simplesmente vai chegar e querer passar na frente de um prédio público. Isso não sobe em nada. Só que daí se tu vai criticar o cara diz, eu estou aqui desde manhã. Tu só começou a fazer as coisas no meio da tarde. O cara faz basicamente, eu perdi horas fazendo ativismo e não levou a quase lugar nenhum, mas eu me esforcei. Eu tive valor de trabalho em horas para fazer isso, então a minha pauta é mais valiosa que a tua. É basicamente isso. Tem muito libertário que faz esse tipo de argumento. Ele simplesmente não compreende o erro que ele comete. E daí ele, para tentar compensar, ele fala, ah, mas eu me esforcei. Olha aqui, ó, eu queimei recursos, eu queimei tempo, eu queimei energia para somar zero. E tu, por mais que tu tenha feito 8 vezes mais do que eu em metade do tempo, tu não gastou tanto tempo. Então eu estou muito mais engajado que você. Entende? Esse que é o problema dos pragmatários. O pessoal simplesmente perde tempo. Um tempo que eles poderiam estar fazendo outra coisa mais útil. Eu escrevi sobre isso no meu artigo. Bem, o que então a gente faz com esses libertários pragmáticos, esses pragmatários que eu chamo? Simplesmente boicota eles. Remove eles fisicamente do movimento, simplesmente coloca eles como pessoas que não devem ser reconhecidas como libertários, porque eles não seguem os princípios. Toda ação feita fora dos princípios libertários não podem ser vistas como ações que estão dentro dele, porque se tá, isso é óbvio, né? Tá fora, mas o que eu digo, elas são ações que estão sendo fora, elas automaticamente violam os princípios. Porque se tu for dizer, não, uma ação neutra, olha aqui, ó, eu pego, bater nas pessoas, agredir pessoas é feio, mas olha aqui, ó, eu luta livre, então eu posso bater nas pessoas. Só que isso não é uma agressão, isso é só uma coisa que a princípio parece estar errada, porque tu tá batendo alguém, mas no final não é uma agressão, é uma luta. Entende? Agora tu pegar e fazer coisas fora dos princípios, tipo, violando os princípios para dizer eu vou alcançar um fim libertário violando os princípios libertários, é uma idiotice. É tu ser um idiota útil, é tu passar a mensagem errada. É tu dizer, não importam os meios, a ética lida dos meios. Só importa o fim, e se o fim for uma coisa que eu valorizo, que eu acho útil, então foda-se a ética. Ou daí tu diz que a ética é relativa, tu diz esse tipo de coisa. E tem muita gente que faz isso. E tem muito libertário que faz isso e enche a boca para dizer que eles estão fazendo alguma coisa em prol do libertarianismo. Eles só estão fazendo o erro da mensagem. Porque, como eu disse, tu defender a pauta de devemos diminuir ou melhor, não é diminuir, evitar o aumento do salário do STF, tu não está dizendo que não deve ter STF. Tu está dizendo que tem um salário ideal. O que tu somou? Nada. Entende? Bem, a live é isso. O assunto do vídeo é isso. Eu vou aproveitar 10 minutos aqui e responder perguntas, mas eu já vou recomendar algumas coisas, tá? Primeiro, eu estou fazendo um grupo, né? Estou reorganizando, na verdade, um grupo chamado Viventes, né? E é um grupo da região sul. Quem aí conhecer gente, tiver interesse e tudo mais, manda mensagem pra mim no Discord. O link do Discord tá aqui, o QR, isso aqui.
Vocês podem entrar no Discord e mandar pra mim. E eu quero pegar e organizar as pessoas pra gente conseguir ter maior, digamos, flexibilidade para eventos libertários e tudo mais. Flexibilidade no quê? Ah, bem, a gente pode ter um evento em São Paulo, é mais fácil juntar um monte de gente, com umas 50 pessoas, e negociar com demanda agregada, digamos assim, com uma empresa, para poder fazer, para o deslocamento das pessoas, ver hotel, ver van para transportar a galera, porque imagina a dor de cabeça, ter 50 pessoas se perdendo numa cidade que eles não conhecem. Mais fácil ter alguma empresa ou coisa do gênero para cuidar disso para ti. Terceiriza isso, deixa a pessoa se especializar, e essa especialização vem a um custo, obviamente, mas é um custo que pode ser reduzido no risco, porque tu tem um risco de errar. Então esse é o primeiro ponto. O Viventes Libertários é uma ideia que eu tenho para ajudar o pessoal a se coordenar, sincronizar, digamos, suas ações, né? E gerar, digamos assim, resultados mais satisfatórios, porque tu tem um custo informacional menor. Segunda coisa que eu gostaria de avisar vocês, eu estou começando a escrever todo domingo para a Gazeta Libertária, tá? É um jornal libertário e eu recomendo muito vocês irem lá e conferirem, por causa que tem muitas pautas interessantes, muitas pessoas que escrevem muito bem. E outra que eu vou recomendar para vocês também é recomendar também o canal do Soto Speak, que é o pessoal que também digita na Gazeta Libertária. Eles vão fazer uma live hoje com um dos irmãos Kioka, tá? Eu acho que é o Roberto, agora eu não lembro. Vai ser a live às 7h30, tá? Então eu tô fazendo essa live um pouco antes para conversar com o pessoal, chamar a atenção daí 2 horas, tomem um banho, se vistam, comam alguma coisa, vão no banheiro e prestigiem essa live aí do canal Soto Speak, porque os guris são muito bons, eu recomendo eles bem do início. Então, eu vou abrir agora para perguntas, tá? Desculpa, eu não vou voltar atrás nas perguntas, eu vou ler só as que estão aqui na tela agora. Mais um seguidor, muito obrigado. E, bem, deixa eu ler aqui. Igual como o Cogos fala, se alguém perguntar de voucher, atire na cara dele, é só mais um assaltante. Sim, isso é verdade. O cara que defende voucher não tem ideia do que ele está defendendo. Ele está basicamente fazendo o Estado usar o setor produtivo do mercado para bancar a degeneração que ele faz pela educação. Entende? Então, usar vouchers, cara, é simplesmente um retrocesso. É, na verdade, contraproducente defender voucher. Obviamente, o liberal vai defender voucher porque deixa o Estado mais enxuto, né, mais eficiente, mas o detalhe, o que é a eficiência do Estado? Espolhar a população. Quando tu começa a deixar ele eficiente, cortar gasto e tudo mais, ele começa a utilizar da arrecadação dele para financiar o seu aparato coercitivo, de espoliação e tudo mais. Então, se tu pega e faz o Estado ficar eficiente, ele no final fica mais poderoso em te fuder. E simplesmente isso. Por isso que libertário não tem que defender redução do Estado, eficientismo, coisa do gênero. Ele tem que defender a abolição. Obviamente tu não vai defender que o Estado cresça pra te fuder. Tu só defende que ele tenha que deixar de existir. E bate em questões morais sobre isso. Né? Questões que vão pegar e alterar a forma que os indivíduos interagem. E por consequência, por emergência dessas relações entre os indivíduos, vai começar a gerar uma cultura anti-Estado. E essa cultura é o que vai formar uma sociedade de leis privadas. Aqui. Fala sobre o feminismo libertário. Bem, feminismo libertário não faz nenhum sentido. Feminismo libertário nem precisa ser chamado de feminismo, porque o libertarianismo ele é o seguinte: mulheres são indivíduos, indivíduos têm direitos, não existe direito das mulheres, só existe direito do indivíduo. Acabou aí. Não precisa fazer feminismo libertário. Não tem sentido. É uma perda de tempo. É uma corrupção. Tu tá passando a mensagem errada. Entende? Tu tá associando com algo que não é libertário, o feminismo. Ah, mas é só da primeira onda. Cara, hoje em dia feminismo não é de primeira onda, da terceira, da 3,5 mais 40 quilos embaixo do braço, sabe? Essa é a onda que a gente tá, né? A onda da bola 8, 80 quilos pra cima. Entende? Eu começo a filosofia por onde? Começa pelo discurso do método de Descartes e vai lendo assim os autores gregos e tudo mais para ter uma certa base. Né, mas o que eu diria que tu pode querer focar bastante é lógica e passar para epistemologia, que é onde tu começa a compreender o conhecimento que tu vai adquirir depois. Entende? Isso aí evita tu cair numa inconsistência. Vamos ver aqui.
Será que não pode ocorrer uma degeneração do termo libertário aqui no BR, como aconteceu nos Estados Unidos, por conta desses libertários pragmáticos? Obviamente pode. Talvez não tão forte quanto os Estados Unidos, porque a gente tem o termo liberal. O problema é quando tu começa a associar os dois como são ideias irmãs ou aliáveis. É impossível aliar libertarianismo e liberalismo. Liberalismo é estatista, libertarianismo é anti-estatista. Tu não tem como defender. Ah, mas eles querem um Estado menor. Mas eles querem Estado. O que tu tá pegando e mudando é o seguinte, ó. Quantitativamente, em questão de tamanho, eles querem um Estado menor. Isso é verdade. Comparado a um marxista, um comunista, um fascista, qualquer merda. Mas qualitativamente, em questão de deve haver ou não um Estado, né, eles são iguais a um fascista, um conservador qualquer. Eles são diferentes dos libertários. Os princípios liberais e os princípios libertários não são os mesmos. Liberais são coletivistas. Ah, mas eles defendem o indivíduo, em algum grau. Eles só são menos coletivistas, porque eles não conseguem ser, digamos assim, meio coletivista, meio individualista. Ou tu é 100% individualista, ou tu é coletivista, porque tu vai ser coletivista em algum grau. Não existe meio morto, meio grávido, meio indivíduo, sabe? Meio individualista, meia liberdade. Tu não tem como ser 1% escravo. Ou tu é escravo ou tu é livre. Não tem 1% escravo. Não tem 50% escravo. Entende? Ou tu controla exclusivamente os seus meios, tu tem propriedade sobre eles, ou tu não tem. O que tu acha da opinião do Walter Block sobre aborto? Eu não tô familiarizado com ela. Se ele é anti-aborto, eu acho que ele tá errado. Aborto eu defino como assassinato intrauterino, tá? Tipo, assassinar não, matar o feto dentro do útero. Se é assassinato ou não, o pessoal pode discutir, mas ao meu ver é sempre assassinato, tá? Tem só um caso que não é, que ainda tenho dúvida, alguém pode vir a me convencer, mas é no estupro com risco de vida. É o único caso que eu diria que tudo bem. Se for consensual com risco de vida, a mulher já sabia do que ia acontecer. E, tipo, tem um risco, né, a gravidez. Se for estupro e não tiver risco de vida, então tu não pode justificar matar o feto, tá? Daí tu vai dizer, não, mas se a gente pegasse, quando ele tivesse 7 meses, a gente abortava e nascia e dava pra alguém. Isso não é aborto, isso é parto prematuro. Ah, e se a gente tivesse uma tecnologia foda que tirava o feto e colocava no útero artificial, ele crescia e fazia as coisas. Isso não é aborto, isso seria, sei lá, transferência de gravidez. Aborto é uma coisa bem específica, é quando tu mata, tá? Não é coisa tipo, não é vamos pegar aqui o fetinho, colocar num jarro, deixar ele crescer, daí que a gente abre o jarro, sai o bebezinho ali e dá pra um casal gay adotar, entende? Então, é uma pauta que, se o cara não definir a palavra direito, ou deixar ela bem clara e bem concisa, obviamente vai ter problema. Mas considere aborto sempre como matar o feto, nunca como tirar, só matar, tá? Porque quando tu tira ele, tu não consegue colocar ele em outro lugar, tu vai acabar matando. Então tu vai, é tipo tu dizer o seguinte: não foi assassinato, eu só empurrei ele na ponte e o que matou foi o afogamento, entende? Não faz sentido isso daí. Tu matou ele, a tua ação causou isso. Então, por mais que tu não chegue lá e mate de cara, a tua ação de, por exemplo, tomar uma pílula ou coisa do gênero e expeliu coisa para ficar de buchinho vazio, acabou matando. Bem, deixa eu ver. É difícil ler o Ação Humana só com conhecimento econômico bem básico mesmo? Cara, vale a pena tu ter um certo conhecimento epistêmico, não precisa ser muito profundo. Eu até diria que um livro melhor para ler do que o Ação Humana, o problema que não está traduzido, é o Man, Economy and State, do Rothbard, que ele até escreve de uma forma mais clara que o Mises, apesar que o Mises escreve bem, mas o Rothbard é mais claro ainda, e ele conserta certos erros, que pelo menos eu não lembro quais são os erros, mas tinha umas doideiras lá que o Mises falou sobre viado, coisa do gênero, né? Homossexuais, vamos colocar assim, viado agora me processem, né? Mas tem mais umas outras coisas, umas inconsistênciazinhas ou coisa mal explicado. Então o livro do Rothbard é tipo uns 20, 30% maior e dá pontos nisso aí. Deixa eu ver. Basicamente, o Walter Block defende apenas em casos de aborto. Defende aborto em casos de aborto. Tá bom, né? Deixa eu ver. Indefensável. Pelo fato de você argumentar, mostra que você tem problema no seu corpo. Não, Dudu, não é que você tem, é que tu reconhece de outro. Não é você tem. Não faz sentido.
Eu posso reconhecer a minha propriedade sem mesmo argumentar. O detalhe é que quando eu argumento, eu tenho que reconhecer a do outro. Tu não reconhece a tua própria propriedade no argumento. Isso aí é besteira. Tu tem que reconhecer a do outro, de um terceiro. E a argumentação é sempre intersubjetiva. Eu já falei isso aí na live do Refutando o Porto. Refutando não, né? Vamos ser sinceros, vamos ser humildes. Eu torcidei o Alexandre Porto e ele seria louco de aceitar um debate comigo. Só pra deixar bem claro. Ele não ia aguentar. Pode mandar isso aí pra ele, tá? Quero ver o que ele vai ter a responder. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O Teclazinho tá mandando mensagem. Corrigindo apenas o caso de estupro. Ah, tá. Então deixa eu ler. Uma pauta falando que... Não. Onde é que tá a coisa do... Não sei onde é que tá a coisa. Perdi ali. Vamos ver. Pauta falando sobre libertarianismo. O pessoal fica falando de trap defendendo merda. Rede social continua a ver com as pessoas. O Vinícius Botti falou ali sobre o pessoal defendendo traps e causando uma rejeição psicossocial. Assim, quando tu pega e mexe na imagem, tu começa a gerar essas associações entre duas pautas que não tem nada a ver, tipo, gostar de trap e ser libertário, um não implica no outro. Tu gera, obviamente, uma caricatura, um estereótipo do libertário. E como o Facebook é um meio onde tu tem muito mais exposição, tu acaba gerando essa visão, digamos assim, distorcida do libertarianismo. Então, não vale, digamos assim, a pena tu ficar perdendo teu tempo ali. É mais fácil se desassociar desses libertários e falar, eles não são libertários. O importante que o libertário tem que aprender é que remoção física serve para quem se diz libertário também, entende? Tu não reconhece ele como um par, no caso do libertarianismo. Essa que é a ideia. Já existe uma mínima rejeição ao libertarianismo, principalmente dos liberais. Os liberais, eles não têm como pegar e aceitar os libertários, porque isso vai contra os princípios dele. Obviamente, o liberal vai ficar quieto enquanto o libertário está ajudando as pautas liberais. Quando o liberal está lá defendendo uma pauta, o libertário está defendendo uma pauta que é inútil, sabe? Vamos reduzir o Estado. Opa, essa pauta ajuda o liberal, não ajuda o libertário. No momento que o libertário começar a defender uma pauta tipo, vamos abolir o MEC, o liberal vai pular e vai dizer, cara, isso é retardado, isso aí não é prático, isso aí é uma pauta que não deveria ser defendida, não é o tempo político para isso. Ele vai dar 1 zilhão de desculpas para tu se tornar complacente aos princípios. Aí tu vai pegar, se dobra, é verdade, tem que fazer isso. Tu se tornou um idiota útil, tu virou gado de liberal nesse ponto. Tu tem que ser intransigente. Cara, vocês têm que aprender que é o seguinte, tu tem que defender a verdade de forma intransigente. Tu defender ela de forma complacente, tá? Tu tá a serviço das mentiras. Tu tá a serviço do pessoal que quer fazer as coisas erradas. Então, se vocês pegarem, chegarem e serem intransigentes, vocês vão ter muita gente reclamando, mas vocês vão estar certo enquanto vocês estão agindo, entendeu? Obviamente vocês têm que ter a humildade de reconhecer se vocês estão errados no ponto, porque algumas vezes até o libertário pode estar errado num ponto interno. Tem tipo defender, não, tem que ter direito de abortar. Isso é uma pauta errada no libertarianismo. Mas o que eu digo é o seguinte, vocês têm que reconhecer que não dá pra ter meia liberdade. Não existe isso daí. Tá? Ou tu é livre ou tu não é. Mas então tu quer acabar com o Estado do nada. Não é isso. Tu só tem que ter a cultura que o Estado tem que acabar. Não é tipo, não. A gente vê acabar depois. A gente agora vai ver reduzir. Reduzir não ajuda. Entende? Reduzir é capaz de tu pegar, chegar, tu vai ajudar a crescer o movimento liberal. Quando chegar na hora de aumentar o movimento libertário, ninguém conhece libertarianismo, todo mundo associa com liberal, e os liberais vão ser maioria e vão começar a foder os libertários psicossocialmente, porque vai ser uma diferença muito pequenininha. Daí tipo, nós aqui que somos status quo, esses malucos aqui, entende? Por que vocês vão pegar e parar no meio se vocês podem ir até o final, sabe? Não façam serviço pela metade. Deixa eu ver aqui. Se o lance dos deveres natural não cai numa questão de derivar um dever de um fato, não, por causa que o Hans Hermann Hoppe deriva somente descritivos. Ele só demonstra que dentro dos descritivos tem uma norma. Então a condição transcendental é que se tu tentar negar, o fato de tu tentar negar uma norma seguindo ela, cai numa contradição performática. É isso que o Hoppe está falando. Então, por conclusão, tu não consegue negar a validade de uma norma. É só isso. Entende? Ele não está derivando, ele só está expondo que dentro de um fato existe uma norma que tu, como é uma ação humana, tu tem que desejar aquilo. Simplesmente está mostrando, tu não consegue dizer que tu não quer. É tipo dizer, eu não estou agindo, eu não sou um ser racional. Eu escrever, eu não sei escrever. Mandar uma carta pelo correio, correio não funciona. Entende? A tua prática contradiz o conteúdo. Então esse é o problema.
nós temos que lutar por causas palpáveis, é o que os liberais vão dizer. Sim, eles vão dizer isso para tentar pegar e dobrar o cara. Isso é justamente o pragmatismo. Vamos abandonar os princípios para pegar uma coisa que é parecida e tá perto, mas no final tu corrompeu a tua mensagem. Essa corrupção da mensagem não ajuda os libertários. Na verdade, ela é contraproducente, mas você vai ter um monte de libertário pragmático de quatro na frente de um prédio público, pastando com uma placa na mão, né, dizendo que eles estão mudando o mundo, que eles estão fazendo uma coisa útil. Outra coisa, não percam tempo com movimentos que querem só fazer ativismo. Isso eu falo desde o tempo que o MBL começou a fazer aquelas marchas para Brasília, tá? A pessoa, não, o Kataguiri, o Kataguri é ANCAP, não sei o que, ele vai se tornar, vai ficar ANCAP. Eu falei, não, ele vai se tornar liberal. Por qual motivo? Porque quando o cara é ativismo profissional, ele faz ativismo profissional, ele não tem interesse em resolver o problema, porque se ele resolve o problema, ele deixou de ganhar dinheiro. O ativista profissional ele não tem nenhum incentivo para resolver o problema, ele tem incentivo para ficar reclamando do problema e só dar uma encebada em cima, chutar o problema pra daqui a um tempinho, sabe? Então, quando o MBL surgiu, eu cheguei e disse, cara, isso aqui vai se degringolar rapidamente e vai dar merda. E a pessoa disse, não, tu é muito pessimista, For. Eu não sou pessimista, eu sou realista, eu tô vendo o problema pelo que ele é. Não existe incentivos para o MBL resolver o problema. Se o MBL resolver os problemas, eles começam a perder força. Então o que é o melhor deles? Ficar reclamando. Como é que tu consegue reclamar? Deixando os problemas acontecer. Então, em vez de eles prevenirem um problema, eles deixam a bosta bater no ventilador e reclamando do cheiro. E dizem, ó, tá vendo que tá fedendo o quarto? Entende? Sim, ó, o Caio Cruz. O Livres, mesma coisa o Livre. Qualquer pauta política é justamente isso. É o pessoal esperando da merda pra ficar reclamando, então eles ganharem poder político. Eles não vão resolver os problemas. Eles necessitam que o problema exista para eles poderem ganhar dinheiro. Então, vocês não vão conseguir ganhar nada do ativismo profissional. Esse ativismo profissional e o cara que ganha dinheiro fazendo ativismo, uma coisa é tu fazer vídeo pro YouTube, comentar, não, olha isso aqui, ó. Eu não tô fazendo ativismo nesse caso, no sentido, o ativismo profissional deles. Eu não tô lá pastando na frente reclamando de coisa inútil. Eu tô aqui falando pra vocês, cara, vocês querem uma coisa útil? Homeschooling e cessação de desobediência civil. 3 pautas aqui, ó. Vocês não precisam nem fazer elas politicamente. Chega, se vocês têm um tio, um primo que tem filho, essas coisas, tentem falar sobre homeschooling pra ele se ele vai ter filhos. Tentem conversar sobre isso. Fala sobre o casal Cipriano, fala sobre o hangout que eu fiz, fala o hangout que o Rafael Hyde fez, mostra o livro Educação Livre Compulsória do Murray Rothbard, entende? Demonstra isso daí. Não fiquem tipo, eu vou pastar lá na frente do coisa pra gente ter homeschooling regulado pelo MEC, daí vai dar certo, né? Porque, tipo, não podemos ter homeschooling 100% porque isso não é palpável. A gente vai ter regulado pelo MEC, daí o governo vai deixar, entende? Daí ele vai colocar um fiscal dentro da tua casa pra ver se tu tá ensinando Marx, entende? Não literalmente, mas ele vai colocar alguma prova, alguma coisa, né? E tu vai ter que ter ensinado isso. Fora que se ele não tiver uma ideia maluca como habilitação parental, coisa do gênero, tu tem que ter uma carteira, tipo uma carteira de motorista, né, fazer um curso de tipo uma habilitação mesmo pra te poder ter filho. Imagina. Daí tu vai dizer, não, For, tu tá louco. Eu tô louco. Quando o pessoal diz assim, não, os caras estão defendendo esse absurdo pra vir defender uma coisa menos absurda, mas ainda retardada no futuro. É tipo o pessoal agora falando tanta besteira, eles vão começar a defender pedofilia. É um absurdo? Agora que eu tô falando, talvez seja, mas espera que uns 4 anos você vai ver o pessoal querendo passar isso aí como lei. Eles estão agora militando, os conservadores agora estão enchendo o saco, mas depois se passaram, não, ficou assim. Vocês têm que aprender outra coisa, cara. Uma coisa que eu não falei no meu vídeo, isso que um amigo mesmo falou no último evento que eu fiz do dia 15. Conservador brasileiro é um progressista com limite de velocidade. Escutem essa frase. Conservador brasileiro é um progressista com limite de velocidade. Quem falou isso foi um amigo meu, Igor Krug, tá? O que acontece? O conservador brasileiro, ele é o seguinte, eu vou resistir. Olha o Bolsonaro, tá? Casamento gay que vai contra a religião. Daí passou um tempo, passou uns 15 anos, o Bolsonaro, casamento gay que é contra a Constituição, né? Passou o casamento gay, casamento gay não tem problema mais. Só não tem que ficar se beijando na frente. Tem que ter respeito, tem que respeitar, sabe? Não tô dizendo que, tipo, casamento gay tem que ser proibido, mas tu tá vendo como que eles funcionam com a pauta? Tu tem a esquerda na frente puxando e os caras atrás reclamando,
mas eles são basicamente oposição controlada, porque eles não estão querendo retroceder o troço. Eles só estão falando, não, a gente tem que ir com moderação, olha aqui, ó, isso aqui é uma alteração muito grande. Mas no final, que depois que a cabeça da pica entra, eles estão ali, opa, entrou, não, sabe? Depois que entra a cabecinha, os caras não estão mais reclamando. O problema deles é a cabecinha. Depois que entrou, o peru não tem ombro, a pauta inteira entra nos caras. Entende? Esse que é o ponto. Então, de novo, Igor Krug, amigo meu, falou o seguinte: conservadorismo brasileiro são progressistas com limite de velocidade. Ele está mais do que correto nessa frase, tá? Fiquem ligados quanto isso. E, cara, outra coisa que eu devo falar pra vocês antes de terminar essa live, que eu terminar agora em 3 minutos, né? É o seguinte: uma das coisas mais importantes para vocês terem noção é que a desobediência civil é uma das pautas mais importantes, talvez. Mais importantes que homeschooling e secessão, porque a desobediência civil é o que tu vai ensinar no homeschooling. Mas não adianta tu ensinar uma coisa que tu não sabe fazer, ou que tu nunca tentou, ou que tu não tem conhecimento sobre isso. Tipo, como é que tu vai ensinar o teu filho a, sei lá, consertar um carro se tu nunca mexeu num carro, nunca viu nenhum tutorial no YouTube sobre isso? Então, leiam sobre desobediência civil. É um primeiro ponto. Isso vai permitir vocês escalarem nas pautas. Porque uma das pautas mais importantes é o homeschooling. É tu tirar a capacidade do Estado de doutrinar teus filhos. Mas isso só acontece não por meios políticos, são por meios morais. É tu desobedecer o Estado, ainda que por decreto seja ilegal. Porque é só um pedaço de papel. A legislação do Estado não é uma lei universal válida, não é uma ética. Então vocês têm que estar ligados disso. Vou responder mais umas perguntas aqui e vou fechar a live, tá? Desculpa por fazer uma live rápida, né? Essa live aqui tem uma duração de meio fora somente. Ó, mas isso tem um problema logístico se a população ANCAP estiver dispersa. Não, na verdade essa distribuição até ajuda, porque se for condensado, tem menos ANCAP tocando em outras pessoas. O network dos ANCAP é mais condensado. Tipo, isso ajuda a tu fazer certas coisas, mas dificulta fazer outras. Tipo, tu tentar fazer uma cidade, um bairro, um condomínio ANCAP fica mais fácil, porque as pessoas estão mais juntas. Mas tu dispersar certas ideias fica mais difícil, porque tu não tem tanto contato externo. Então, tu tem essa dinâmica de diferentes graus de integração entre os libertários, que permite com que a pauta avance. Porque se tiver alguns libertários fazendo condomínio, tu pode ter os libertários mais dispersos falando, olha, esses caras estão fazendo condomínio, tá vendo como é interessante, tá vendo como funciona, entende? Não coloquem tudo no mesmo saco. O melhor, na verdade, é fazer vários pequenos enclaves libertários, na minha visão. Porque tu começa a fazer coisas diferentes, funcionam de formas diferentes, começa a ter competição, cooperação, né, coopetição, que eu chamo, e no final essas ideias se espalham, se alastram mais rápido, porque agora elas estão evoluindo mais rápido. Elas têm pequenas mutabilidades, elas estão sendo expostas ao meio, e funciona como se fosse darwinismo, sabe? É um darwinismo de ideias, sabe? Os sistemas que são menos eficientes, mercadologicamente eles vão ficando para trás. Então os que têm maior geração de valor se mantêm e são copiados. Então vocês têm que entender que essas ideias também funcionam por uma certa evolução. As ideias não mudam, mas o que as pessoas começam a usar de ideias muda, entende? Revolução armada é uma possibilidade? Não. Se tu começar a revolução armada, é capaz de tu pegar e errar a mensagem, como eu disse, e tu dar literalmente munição do Estado pra ficar dando tiro nos ANCAP. Por quê? Porque o pessoal vai pensar, porra, os ANCAP estão agredindo. O que tu faz é desobediência civil, desobediência pacífica. Em qual grau pacífica que eu digo? Não briga com o Estado direto. Tu vai perder. Simplesmente fica na tua. Se o Estado começar a atacar, vamos supor, tu faz no meio do, sei lá, do mato, tu começa a fazer uma cidade de ANCAP, daí os caras começam a ir lá pra encher o saco. Cara, se tu for aí se defender, não uma revolução, uma defesa, é válido. Mas essa ideia, digamos assim, de não, tu joga coquetel molotov nas coisas, só vai espantar a gente. Vai parecer que é um bando de maluco. Entende? É que eu não gosto desse termo evolução cultural, porque ele parece que evolução no status quo é tipo, para melhor. Não, a cultura ela só se adapta ao meio, digamos assim, porque as pessoas começam a interagir de uma forma de acordo com os incentivos, se dá interação, essas interações, relações humanas, emerge a cultura. O detalhe é que isso está tudo de como a pessoa percebe o meio. Porque o ser humano ele não é um animal irracional, ele gera por juízos as ações deles. Então as decisões que eles têm não são tipo, por mutações, não sei o que. É por causa dos juízos dele. Então a evolução é nas ideias, entende? E a evolução não é que tipo a gente terá as melhores ideias, é pelo incentivo que funciona. Só que os libertários, eles têm uma vantagem que eles ainda conseguem, os indivíduos no geral conseguem alterar o meio que eles estão. Então por mais que tu tenha uma evolução natural,
os libertários ou qualquer outro grupo consegue pegar e influenciar isso, né? Eles não conseguem controlar, mas eles conseguem influenciar. E essa influência é o que eu digo que os libertários têm que ter. Eles têm que começar a tomar mais ah, controle de pauta, entende? Daí guiar certas ações, ensinar as pessoas a ver o Estado como ele realmente é. E isso daí é puramente, digamos assim, uma pauta não de educação em si, mas uma pauta de alterar a percepção das pessoas sobre a realidade, é uma pauta de como tu adquire conhecimento, é o que a gente chama no livro que a gente está fazendo, eu, o Bot, o PG e o Randall, de localis, é o como que a pessoa percebe a realidade que ela está inserida e como ela vai agir, porque tem muita gente que fica assim depressivo em casa, tipo, eu tenho niilismos, eu tô depressivo, né, que olha só, eu sou uma pessoa no meio de 7 bilhões e eu não vou ter nada com isso, não sei o que, eu não consigo fazer nada. Cara, essa ideia é errada. Tu não é uma pessoa em 7 bilhões somente. Isso é uma visão macro, uma visão falha. Tu é uma pessoa que está se conectando pelo menos com umas outras 1000. Pensa nisso. Ao longo da tua vida tu vai ter se conectado com 1000 pessoas. E essas outras pessoas, vamos colocar que elas também se conectam contra 1000, né? Que tu tem Facebook, tem um monte de coisa assim, tu consegue conversar com as pessoas. Pensa no seguinte, cara. Em um aperto de mão de distância, tu tá próximo de 1 milhão de pessoas. No terceiro aperto de mão, tu basicamente chegou a 1 bilhão. Entende? No quarto aperto de mão, tu pelo menos vai apertar a mão das outras pessoas umas 50 vezes, umas 15 vezes, sei lá quanto. Faça a matemática aí. Mas vocês têm que ter esse pensamento que vocês não são só uma coisa, tipo um grão de areia insignificante. Cara, vocês têm a capacidade de mudar o que está próximo de vocês. E mudando isso começa a lastrar. É tipo tu jogar uma pedrinha na água. Tu pensa, não vai dar nada. Começa a ter ondas, cara. Isso começa a espalhar. E se vocês fazem isso direito, vocês vão jogar um pedregulho na água. Não vocês vão jogar um gordo na água, sabe? Vocês vão jogar 2 feministas na água. Vai ser esse o poder que vocês vão ter digamos, de disrupção social na sociedade. Mas uma boa disrupção social. Uma pro lado do antiestatismo. Tá? Se mudar para cidades pequenas é uma boa? Não sei. Eu acho que é. Mas depende, talvez fundar uma cidade, se mudar para uma pequena, tipo Linha Nova aqui no Rio Grande do Sul, que é perto ainda da metrópole, mas longe o suficiente para ser isolado, fazer umas coisas, entende? Então, qual a melhor forma de refutar um abortista? Não sei, depende do abortista. A forma que tu refuta uma pessoa é que é o seguinte, tu não refuta ninguém, cara. Isso é uma coisa que vocês têm que aprender também. Tu não consegue refutar ninguém. O que tu faz é atacar essa estrutura de juízos que a pessoa tem sobre a realidade e demonstrar que ela tem uma contradição. Então a pessoa ela tem 2 opções. Ela se fecha para um dogma ou ela começa a entender que ela tem que mudar certas coisas. E quando ela começa a mudar certas coisas, daí tu oferece o conhecimento que ela necessita para entender que aborto é errado, entende? Isso é a forma que tu faz. Agora, como que tu coloca esse conteúdo outros 500, porque varia para caso a caso. Tu tem um manual prático, simplesmente é o seguinte, o manual prático eu digo, demonstra uma contradição interna no argumento, explora essa contradição, faz ele concordar contigo que é uma contradição, daí depois tu faz o teu argumento, porque se tu simplesmente chegar dando teu argumento, ele vai dizer, é inválido, eu tenho o meu. Então mostra que ele não tem um, mostra que a arma que ele tem é de brinquedo, entende? Sim, os abortistas são menos relativistas. Aí o artigo do Zap já responde, das mulheres pobres na favela e que, só rica pode abortar, né? Então, vão atrás, cara. Olha, na boa, tem muita pauta que vocês podem fazer ativismo, no sentido correr atrás, encher o saco. E o ativismo que vocês podem fazer não é político. Questões políticas, tu vai fazer o quê? Se tu quiser fazer uma questão política, é o seguinte: o Estado vai querer proibir homeschooling, vai querer, sei lá, prender 200 anos pessoas fazem homeschooling, vamos colocar assim. Aí uma pauta de ir contra é interessante. Porque daí é uma pauta que tu vai contra uma pauta. O Estado está indo contra uma pauta libertária. Aumentar o salário do STF é tipo. Tá. Por que vai ter. Por que tu tem que reclamar? Não vai ter STF no libertarianismo. Entende? Recomendo uns livros aí. Se vocês forem no meu Twitter, eu fixei um tweet meu com uma lista de leituras rápidas. Eu recomendo todas elas, tá? Bem. Tu tem algum otimismo sobre separatismo no Brasil? Cara, não sei. Se
Separatismo é aquele negócio, cara, depende de uma mudança de como as pessoas compreendem o que o Estado tem que fazer, elas têm que compreender que o Estado não deve se meter na forma que as pessoas se relacionam. E, cara, eu não sei, eu não consigo prever a mente das pessoas, não consigo prever a ação humana. Pode ser que funcione, pode ser que não. Eu acho que tá começando a gringolar. Eu soube que o Novo fez uma reunião lá na puta que pariu pro sulista não ir direito, né? Porque foi lá no meio do nada. E resolveram engajar politicamente. Isso é o maior erro que eles podem fazer, porque isso vai fazer com que eles complacentizem suas pautas. Olha o que aconteceu na Liga Norte da Itália. Se quiserem, perguntem pro Jean Turco. Ele vai falar sobre isso uma hora pra vocês. Liga Norte funciona o seguinte: vamos juntar todos esses partidos locais pra fazer secessão, né? E daí quando a gente separar, a gente separa 2 vezes, né? Agora eles são tipo, não, uns anos depois, não sou partido, não, a gente vai ser a favor de autonomia da região norte. E agora com a crise dos imigrantes na Europa, eles são tipo, não, nós temos que defender a identidade italiana. Eles não se reconheciam no início como identidade italiana. Agora eles estão querendo defender ela. Viu como deu um 180 ao troço? O troço foi direto pra trás. Fower, manda seu Twitter. O meu Twitter é @fower_here. Tá? Bem, por esse vídeo, por essa live é isso, Clazinho. Eu vou finalizar a live. Por favor, se mantenha porque vai ter uma mensagem legal no final. Tá? Então é isso. Eu vou montar aqui o áudio e fazer os outros negócios, tá? Limãozinho muito bom. E aí, clã? Aqui é sua voz da consciência. Estou lhe avisando para dar like, se inscrever no canal e mandar para os seus amigos. E aí, clã? Aqui é sua voz da zoeira. Se você não gostou do vídeo, dê dislike, se inscreva no canal para boicotar e mande para os seus amigos para fazer o mesmo. E aí,